O cantor Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, suspeito de agredir a namorada Kaline Milena, de 30 anos, foi absolvido depois de uma decisão da Justiça por falta de provas. Lembra que nós mostramos no início do programa? Pois bem, Priscila Mello está com a gente, está ao vivo e a partir de agora vai trazer outros detalhes. Bem-vinda e bom dia, Priscila. É isso, Amaral. Bom dia também para você, para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Alô Cidade. Um caso que teve grande repercussão aqui na capital amazonense. A gente lembra que foi no início ainda do mês de abril que a Kaline Milena, no dia 7 de abril, procurou a delegacia especializada em crimes contra a mulher para denunciar, registrar a denúncia contra o então companheiro dela, o cantor Diego Damasceno. Ele teria agredido essa mulher, inclusive ela teve os dentes quebrados. Muita gente lembra desse caso porque ela chegou a divulgar, inclusive, nas redes sociais como que ficou a parte física dela depois da agressão. Então, no outro dia, o cantor Diego Damasceno, ele chegou a ser preso e o processo começou a tramitar no Ministério Público aqui do Estado. Amaral, só que ontem aconteceu o julgamento e o cantor Diego Damasceno, ele foi absolvido. Como você disse, por falta de provas. Muita gente até se questionou, com certeza, nas redes sociais, né? O que teria acontecido, já que a Kaline levou ali vídeos, fotos na realidade de como que ficou a situação dela depois dessa agressão. Ela fez o exame de corpo de delito, inclusive. Só que a gente conversou com o promotor de justiça desse caso, o Davi Câmara, e a gente vai já ouvir a fala dele. A gente tenta explicar de uma forma didática também para todo mundo entender o que aconteceu. Na delegacia, na época, no dia 7 de abril, a Kaline deu todos os detalhes de como que teria acontecido então essa agressão. Só que ontem, no dia do julgamento, ela permaneceu calada, não falou nada. E o que acontece? Na delegacia, a partir do momento em que ela dá todas as informações para a Polícia Civil de como que aconteceu essa agressão e leva também as imagens, faz o exame de corpo de delito, o Ministério Público também precisa ter todas essas provas. Ou seja, o laudo do exame de corpo de delito e também a fala da vítima, que foi exatamente o que não aconteceu. E é por isso que a Justiça entendeu que não tinha provas o suficiente para condenar o cantor Diego Damasceno. A gente vai ouvir então a fala do promotor de Justiça, Davi Câmara, que vai explicar também mais uma vez para a gente sobre essa decisão da Justiça. Vamos acompanhar. A absolvição se decorreu em razão da aplicação da legislação prevista no Código de Processo Penal, que determina que a Justiça não pode condenar alguém apenas com elementos escolhidos na fase do inquérito policial. É necessário a realização de provas na audiência de instrução e julgamento. É nessa audiência de instrução e julgamento que o Ministério Público tem o dever de provar para a Justiça que tudo que foi declarado pela vítima na delegacia de polícia que constitui um inquérito policial realmente aconteceu. No caso desse processo específico, a vítima decidiu não falar sobre os fatos. E quando a vítima tem esse direito, essa autonomia de vontade, para não ser revitimizada institucionalmente, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pela Defesa, quando ela manifesta o desejo de não contar o que aconteceu, isso faz com que o Ministério Público não produza essas provas na audiência de instrução e julgamento. E essas provas é que são necessárias para a Justiça condenar uma pessoa. Então, sem realização dessa produção de provas, o réu foi absolvido justamente por falta de provas, mesmo tendo a divulgação na mídia de fotos, né? O laudo de exame de corpo de delito da vítima, mas era necessário que ela desejasse colaborar com o Ministério Público para contar, da mesma forma que ela contou na delegacia de polícia, contar tudo o que aconteceu, mas ela preferiu ficar em silêncio.
É isso, Amaral. Essa foi a grande questão, então. Isso foi o que o promotor de justiça explicou pra gente. A gente tenta explicar para você que assiste também a gente aqui no Alô Cidade, porque para produzir todas essas provas, além do exame de corpo de delito que ela fez no dia em que foi agredida, ela precisava também relatar as informações da vítima, dizer o que teria acontecido, mas durante o julgamento ela preferiu ficar calada, que é um direito dela também. Inclusive, ela escreveu uma carta ainda no mês de maio, no dia 12 de maio, que a gente conseguiu ter acesso, assinada pela Kaline Milena. Ela relata que no dia em que ela foi à delegacia, ela estava tomada pelo sentimento de raiva, por isso que registrou a denúncia contra o então seu companheiro, o cantor Diego Damasceno, e que a advogada dela na época incentivou ela a publicar, a mostrar na mídia também esse caso. E nessa carta ela relata o que teria acontecido. Que no dia em que tudo aconteceu, ela estava com ele no carro, os dois embriagados, tiveram uma discussão. No porta-luvas do carro ela tirou um carregador portátil, jogou contra ele, ele pegou o carregador portátil, jogou contra ela, foi quando atingiu ali a boca da Kaline, e ela diz também nessa carta que ele não viu na parte em que ela foi atingida. Então no final dessa carta ela também relata que ela não quer dar procedimento a esse processo contra o cantor Diego Damasceno. A gente tem uma fala também, ainda do promotor Davi Câmara, falando sobre essa carta, se essa carta foi direcionada ao Ministério Público. O que ele disse é que essa carta ela foi inclusive incluída nos autos, porque nessa carta ela conta uma outra versão, mas a gente lembra que no depoimento, aqui durante o julgamento, ela permaneceu calada. Vamos acompanhar então a fala do promotor de justiça. E isso geralmente acontece quando uma mulher, por exemplo, ela vai numa delegacia de polícia e ela diz que ela foi agredida pelo companheiro com um soco, aí passa um tempo, ela se arrepende de ter dado aquela versão verdadeira e ela cria uma nova versão. Ela diz assim, não, eu escorreguei e por isso que eu me lesionei no olho, por exemplo. Então a jovem, ela quis criar uma nova situação fática como para justificar a produção das lesões que ela sofreu. Mas infelizmente, Priscila, como nós não tivemos essa audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público não teve nem oportunidade para debater essa nova carta em juízo, para mostrar que essa carta seria inverídica. Por quê? Porque a vítima ela não quis participar e não havia testemunhas sobre os fatos. Se houvesse testemunhas sobre os fatos, ou se a vítima narrasse essa nova versão, aí permitiria que o Ministério Público arguísse junto à Justiça que essa segunda versão seria uma falácia e que a primeira que ela deu perante a autoridade policial seria verdadeira. Amaral, ainda ontem nas redes sociais, a Kaline Milena divulgou uma nota, publicou uma nota que a gente também teve acesso, que a gente vai resumir aqui o que ela disse, né? Ela disse que sim, ela recuou, ela que escreveu essa carta, mas que aos poucos sabem que naquele momento, ela estava emocionalmente esgotada, fragilizada, cercada por pessoas ligadas a ele, no caso o cantor Diego Damasceno, e que me convenceram de que o pior poderia acontecer com ele, comigo, com todos nós. Disseram que ele corria riscos na prisão. E eu, ainda confusa, com medo, com sentimentos não resolvidos e uma parte minha tentando encontrar paz, acreditei que desistir do processo seria menos doloroso para todos nós. Não fui coagida, é o que diz a Kaline, mas também não estava bem. E na tentativa de justificar essa decisão, cometi um erro grave, direcionar a culpa a quem só tentou me recuperar, me proteger. E nessa parte ela fala da antiga advogada dela, Adriane Magalhães. Então ela emitiu essa nota ontem ainda nas redes sociais, disse também que ia se afastar um pouquinho das redes sociais, né, para ela tentar encontrar a paz. Amaral, a gente está falando de um caso de violência contra a mulher, mais um caso aqui no nosso estado. Como a gente conversou com o promotor de justiça, ele disse que a
maioria desses casos de violência acontece em um ambiente que está apenas a vítima e o agressor, principalmente falando de companheiros ou ex-companheiros. Em casa, dentro do carro, foi como o que teria acontecido no caso da Kaline. Ou seja, não tem testemunhas. O promotor disse pra gente que se tivesse testemunhas, ela ficou calada no momento do julgamento. Mas se tivessem testemunhas presenciado o momento dessa agressão, com certeza a situação seria ao contrário, porque o Ministério Público, claro que ia precisar ouvir as testemunhas, elas são obrigadas a relatar o que elas viram e possivelmente então a situação seria ao contrário. Mas o fato agora é que, de acordo com o promotor de justiça Davi Câmara, esse processo foi encerrado então, já que a Kaline não quis dar continuidade nesse processo, o Diego Damasceno não foi condenado e então ele vai ser solto. Amaral. Obrigado, Priscila Mello, com as informações ao vivo aqui pra gente sobre este caso e o julgamento que não aconteceu. Na prática é assim, ela é a vítima e a única testemunha. No momento em que ela decide ficar calada, embora existam fatos, nem o Ministério Público pode arguí-la, pode perguntar, pode questionar sobre o que aconteceu ou sobre uma nova versão dos fatos. É isso que acontece. E diante da ausência de outras testemunhas, o processo se encerra aí. E aí o cantor foi absolvido. Isso! Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!